semana passada eu peguei sobre a mesa do renovo. E hoje nós vamos falar sobre a árvore do Gólgota. E na semana que vem nós vamos finalizar essa série falando um pouco sobre o poder da ceia. Você pode faltar semana que vem não. Semana que vem isso aqui vai virar um rebuliço. Então, prepara para rodar, prepara. Tá brincando? Gênesis 2. Voltei para Gênesis. Thay. Isso. Thay, pega, recebe aqui, vem cá que eu recebo. Não, que isso. Amém. Glória a Deus. Gênesis 2, voltei para Gênesis. Você está preparado? Vocês me matam de rir, gente. Gênesis 12, versículo 16. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, feche seus olhos com a sua cabeça. Ó Deus, muito obrigado por sua santa, gloriosa, perfeita e única palavra. Fala conosco, que o Senhor venha tratar conosco naquilo que precisa ser tratado hoje. Traz um tempo sobrenatural, uma glória única, que seja um tempo de, não só de arrependimento, mas um tempo de entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar hoje. O Senhor venha fluir na minha vida como voz profética no meio da sua geração, para a honra e para a glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Deus faz todas as coisas, Deus cria todas as coisas, Deus move todas as coisas. Deus agora põe o homem no jardim. A palavra vai dizer no versículo 5: toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Então a terra só começa a produzir quando o homem entra nela, porque Deus criou a terra para o homem, não o homem para a terra. Não tinha falado isso, né? Deus não criou o homem para a terra, Deus fez a terra para o homem. É por isso que a terra foi formada primeiro, o homem depois. E aí Deus cria o homem, coloca o homem na terra. E aí depois que o homem está na terra, a palavra vai dizer que Deus diz que tudo era muito. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E no dia que Deus olhou para a terra e viu só areia, era bom. No dia que Deus viu só árvore, era bom. No dia que Deus viu só o sol, era bom. No dia que Deus criou o quarto dia, era bom. No quinto. Mas quando Deus olhou para a terra e viu o homem, Deus viu que era muito. Porque foi a primeira vez que Deus olhou para a terra e viu a imagem do seu Filho na terra. Porque o homem foi feito à imagem do Filho de Deus. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem uma imagem. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, conforme diz Colossenses capítulo número 2. Posso continuar? Agora Deus olha para a terra e diz que a terra é muito bom. E agora existe um jardim de delícias. O nome já diz, Jardim do Éden, Jardim de Delícias. Olha que lindo, irmão. E agora ele diz assim: ordenou o Senhor Deus. Deus pediu? Não. Deus deu uma? Por quê? Porque Deus não pede, Deus manda. Sabe aquilo que fala no seu ouvido para você ter a sua opinião? É diabo, porque Deus não quer a sua opinião. Deus tem a dele, e a dele é suficiente. Então, que é isso? Deus é autoritário? Não, Deus é Deus. Deus está acima do autoritário. Deus é dono. Deus é criador. A palavra vai dizer em Hebreus, capítulo número 2, que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Você só está aqui porque a terra está sendo sustentada pela palavra de Deus. E Cristo é a palavra de Deus. Então Cristo está sustentando a terra. A gente agora vai começar a entender que Deus deu uma ordem. E a ordem é:
de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, eu vou te dar uma ordem, Sabrina. Sabe de tudo que tem no jardim? Não se sinta obrigada a comer de tudo, mas pode comer de tudo. Deus já estava dizendo para o Adão que alguém iria querer se meter na alimentação dele. Eu vou repetir para você entender. Deus já está falando para o Adão, vai existir uma serpente, que em algum momento ela vai querer se meter em que você tem que comer. Mas não, come livremente, não obedeça a ninguém para comer, come o que tiver vontade. Quer comer maçã? Come maçã. Quer comer abacaxi? Come abacaxi. Quer comer pera? Come pera. Quer comer uva? Come uva. Mas come livremente. Isso não é o pedido, isso é uma. Isto é uma. Agora Deus vira e fala: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A versão mais exata para isso não é certamente morrerás, mas o texto mais exato em hebraico, ele não combina com o português, porque o texto vai dizer: e morrendo morrerás. Mas fica estranho, mas é a realidade. Porque o Adão não começou a morrer na carne, no corpo. O Adão morre primeiro no espírito. Então Deus está falando: Adão, tenha certeza que começando a morrer, você termina de morrer. E Deus estava ratificando, porque toda vez que aparece algo na Bíblia, em verdade vos digo. Quem já viu isso? Jesus fala muito isso. É uma certeza, sabe? Não basta ser verdade, é suma verdade. Então Deus está falando: Adão, você vai, se você começar a morrer, você vai morrer de verdade. Ou está dizendo: Adão, mesmo que você não tenha visto que você já está morrendo, você já morreu. Porque eu estou te dando a certeza que se comer daquela árvore, você vai morrer. É interessante notar aqui que era uma árvore que levava à morte. Se você observar bem nesse contexto e nesse exato tempo de Gênesis, não existia na terra nem pecado nem morte. Nada tinha morrido sobre a face da terra ainda. Eu sei que você vai me perguntar assim: pastor, e o Adão não comia bezerro, não comia Não, irmão, o Adão era vegetariano. Pastor, que é isso? Irmão, porque nada morria na terra. As coisas, a alimentação de carne, de frango, o que você quiser, é uma alimentação pós-queda. Antes que você saia daqui dizendo que eu estou falando para você não comer carne, eu como carne. Porque senão os retardados saem. Estou chamando de retardado não, eu e o vizinho. O seu vizinho vai sair e vai assim: o pastor está condenando a alimentação de carne. Não, eu estou contando como Adão vivia e como você vai viver junto de Cristo. Nada mais vai voltar a morrer. Porque junto a Cristo você agora vai comer de... Mas isso é um assunto mais complexo. Nada morria. Não existia pecado. Eu tenho pregado isso aqui, irmão. Algumas pessoas acham que é coisa de desenho animado, mas é o que eu creio. Se a gente pegar 2 fazendeiros, você que tem fazenda, ou você que vai ter, diga amém. Eu não gosto de mato não posso nem falar amém para um negócio desse, irmão. Odeio mato. Pastor, vamos para o sítio? Vamos não, só sou retiro. Não dá não. O sítio tem mosquito. Você passa pelas plantas, as plantas pinicam, irmão. Negócio não é de Deus não, irmão. Mas o Adão gostava de viver nesse tempo. Se você pegar 2 fazendeiros diferentes, você vai ver que talvez um consiga colher manga em 9 meses e o outro consiga colher a mesma manga em 3. Porque o outro tem um solo melhor, tem estufa. Eu não entendo essas coisas não. Mal sei fazer queijo quente, que dirá falar de manga. Mas
você vai olhar que pela preparação do solo, uns colhem mais rápido que outros, amém? Agora entenda, o Adão quando pecou, a terra parou de dar força, a terra foi contaminada. Se até hoje é assim, um colhe mais rápido que o outro, você imagina um Adão sem pecado nem morte na terra. O Adão queria plantar uma árvore, o que ele fazia? Comia manga e jogava a semente na terra. No ato que ele jogava a semente na terra, a mangueira nascia. Sabe aquela história de João e pé de feijão? Mas isso. Pastor, por que você crê nisso? Porque até hoje é assim. Com a terra, com o pecado e sem força, até hoje tem terra que nasce mais rápido que outra. Você imagina com Adão, que a terra produzia no falar, irmão. E Deus disse: nasça o boi da terra. Você sabia que o boi saiu debaixo da terra? Sabia não, né? Sabe aquela história que nasceu primeiro o ovo, a galinha? Você fala terra. Aí você dá o texto de Gênesis. Vai ler Gênesis, você vai gostar. Mas não vim pregar sobre isso hoje não. Então eu creio que nasceu automaticamente. Eu creio nisso. Você crê, diga amém. Você crê, diga amém. Você crê, diga amém. Os peixes nasceram de dentro das águas. As águas produziram os peixes. Você crê nisso? Pastor, por quê? Porque é o que está escrito. Eu não devia não, mas eu vou te ajudar. Gênesis 1, 21. E Deus criou as grandes baleias. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem aves sobre a face dos céus. Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. As baleias saíram das águas, irmão. Olha no 24, para você não falar que eu estou mentindo. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado. Imagine que você está passando, está nascendo um boi da terra, irmão. É o que está escrito no texto. Nunca te ensinaram isso, né? Dá uma raiva quando acontece isso, não dá? Eu senti muito essa raiva também. Hoje eu prefiro rir. Mamão, o Adão estava andando, estava nascendo um boi, o boi com a cabeça lá de fora. Está escrito aí: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e feras da terra, conforme a sua espécie. Irmão, o leão saiu de dentro da terra. Que é isso? Deus produzindo, Deus falava e as coisas davam. Então entenda, se a vaca saiu da terra, imagina o que Deus não fazia com a semente de uma manga. Agora você consegue me entender, né? Seu raciocínio chegou. Você achou que eu estava brincando? Não estava não, irmão. O João do pé de feijão, ele teve uma revelação sem saber. Como é que plantava feijão? Olha, quero comer feijão, semente de feijão. Vai lá pegar o feijão. Parece loucura, né? Sabe por que parece loucura? Porque não ensinaram isso pra gente. E essa deveria ser a terra que hoje produz pra gente. Vou chegar lá. Abre Romanos 5. Agora que você está descontraído, Romanos 5. É por isso que você tem que trazer Bíblia. Porque você vai ler, porque senão parece que eu estou mentindo. Aí quando você lê, você fala assim: ué, gente, pastor até é doido, mas é verdade. Romanos 5, você abriu, diga amém. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos. Então o que aconteceu com Adão? O Adão desobedeceu. O Adão tinha uma lei, eu vou falar assim para você entender. Ele tinha uma lei no jardim. Essa lei dizia: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, amém?
O Adão poderia desejar essa árvore, sim ou não? Sim, porque o próprio Deus falou, árvore desejável. Parece que faz de brincadeira, né? Porque Deus já sabia que o Adão desejaria ela, porque Deus fez a árvore desejável. Mas pastor, Deus ruim? Não, Deus está ensinando para o Adão, quer ensinar para você, que se você não conseguir largar o seu desejo, ficar com o desejo dele, você vai morrer. Posso descer ladeira? Porque agora você tem que entender que morte e pecado são frutos da desobediência. O problema é que a gente não consegue admitir que desobediência não é quando você eu transei antes do casamento. Desobediência? Claro que é. Mas a desobediência de Adão foi comer uma árvore. Porque desobediência é tudo aquilo que Deus mandou fazer uma coisa e você fez outra. O problema é que a desobediência hoje a gente abriu um leque para ela. E a gente pegou as coisas mais sérias. E está se drogando, e virou alcoólatra, e é prostituta, e é... Só que desobediência é tudo aquilo que está contra aquilo que Deus mandou para a sua vida. Se Deus mandou levantar de uma mesa, levante, porque se ficar é desobediência. Se Deus falou não fale com fulano, não fale com fulano. Mas pastor, o que tem a ver? Tem a ver que Deus mandou não falar. Se Deus falou não corte o cabelo, eu não corte o cabelo. Mas Deus fala. Deus falou para Adão, não coma de uma árvore. Se eu hoje virar para você e falar assim, a partir de hoje você não come mais banana, você vai falar assim, você está de brincadeira comigo, né? Porque foge do que nos ensinaram. O que nos ensinaram? Você não pode se prostituir, você não pode beber, você não pode se drogar. Só que o assunto pecado e desobediência é muito mais sério. Ele não fica nervoso não. O parâmetro está muito mais acima. E agora você tem que entender que Adão desobedece a Deus e peca na desobediência, mas a morte só entra quando ele come do fruto. Então entenda, a desobediência levou o Adão a comer de um fruto chamado morte. Aquela árvore tinha um fruto, e aquele fruto tinha um nome, morte. Toda vez que perguntarem para você, isso é pergunta de quem chega na igreja, qual era o fruto que o Adão comeu? Era maçã. Aí você fala, era morte. Era morte. Entenda? Você sabia que é por isso que toda vez que você vê maçã, você já viu os filmes? A maçã sempre tem uma cobrinha saindo dela? É por causa desse texto. É que as pessoas acham que é maçã. Eu acho que é outra fruta, mas não vou falar aqui não, porque depois sai na internet. Mas quando te perguntarem qual é o fruto, você fala morte. Quer comer, come dele. Agora Deus põe 2 querubins na entrada do jardim, expulsa o Adão do jardim. Por que pôs 2 querubins? Porque Deus tinha certeza que eles iam tentar voltar a entrar. Porque o Adão era pecador, não era idiota. Ele sabia que lá dentro tinha a árvore da vida, para viver eternamente. Agora eu e você temos que entender que Deus expulsar o Adão do jardim era a bênção na vida do Adão. Porque se o Adão ficasse no jardim e comesse daquela árvore, em pecado, o Adão se tornaria como Lúcifer, eternamente pecador. Porque um homem pecado comendo uma árvore de eternidade se tornaria eternamente pecador. Agora Deus, para a bênção da vida de Adão, expulsa Adão do jardim, para que Adão pudesse morrer e Deus pudesse fazer um plano de redenção. Agora, nós temos uma árvore gerando um fruto de morte, e como diz em Apocalipse e também em Gênesis, uma árvore gerando um fruto de vida e salvação. Então agora nós temos 2 árvores. Uma árvore que gera vida e salvação, e uma árvore que gera morte. É como se Deus estivesse falando assim, ô Michele, se você quiser comer da vida,
eu derramo sobre ti conhecimento. Mas se você quiser comer de conhecimento, eu tiro a vida que eu te dei. Ô Sabrina, se você quiser comer de vida, eu mesmo derramo conhecimento. Me pede, eu te dou. Mas se você quiser comer de conhecimento, eu vou tirar minha vida. Tem um homem na Bíblia que foi mais inteligente que o Adão, o Salomão. Porque Deus aparece a Salomão, e Salomão pede um coração sábio, um coração entendido, pede o que vamos chamar grossamente sabedoria. Por que está falando isso? A primeira fase de Salomão, ele foi extremamente inteligente. Preste atenção, eu vou sair daqui, vou para minha casa, eu vou botar um prato de comida e vou comer. Comer, eu dependo de Deus para comer? A grosso modo, no campo amplo, com certeza. Mas qualquer ímpio come, todo homem ímpio, o ateu come. Você pode pegar uma maçã, não orou a Deus, comeu a maçã, nem falou com Deus, mas comeu a maçã. É claro que a gente sabe tudo Deus sustenta, só quero que você entenda. Mas comer por conta própria não é um ato de dependência. Mas o Salomão fez diferente. O Salomão não quis comer, o Salomão pediu. É como chegar numa sala de aula. Você só aprende se o professor quiser te entregar. O erro do Adão não foi ter desejado. O erro do Adão foi ter comido e não pedido. O Salomão pediu e não quis comer. Tanto que depois, quando quis comer, se perdeu. Porque agora ele foi estudar por conta própria. E não estou pregando contra o estudo aqui, pelo amor de Deus. Mas agora Deus está falando que você quer alguma coisa, me pede. Se torna dependente. Se torna dependente da revelação que eu quero te entregar. Se torna dependente da realidade que eu quero te dar. E se a gente olhar lá em Atos 5. Se abriu, diga amém. Verso 30 diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Essa palavra madeiro nunca foi cruz. Apesar de a gente associar ela à cruz. Porque a palavra madeiro aqui é uma palavra chamada Shulom. Pode anotar, para depois você não achar que eu estou mentindo. X-U-L-O-M. Shulom é madeira, cepa, vara ou árvore. Então agora, trazendo porque eu quero ministrar hoje, para você entender lá no final, vai dizer que o Deus de vossos pais suscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo numa árvore. Porque se você lembrar do Adão, o Adão comeu porque foi numa árvore. E agora você tem vida porque você vai em outra. A cruz é a árvore que ao mesmo tempo que te mata, te dá vida. Esses apóstolos de Atos 5, eles tinham acabado de ser presos. Foram presos. O anjo apareceu, que experiência sobrenatural. O anjo liberta eles. E eles saem ministrando. Eles estavam presos. Esse evangelho que eu prego é o evangelho que liberta os cativos. Pegou? Tira os grilhões dos presos. Abre as cadeias. É que a gente espiritualiza, né? E é para espiritualizar mesmo. Mas eles estavam vivendo isso na realidade. O anjo apareceu, tirou as algemas deles, tirou as correntes deles, abriu as portas das cadeias. Olha o que eu vou falar para você.
Talvez hoje Deus esteja te dando algumas experiências ruins para se transformarem na maior experiência que você vai ter no Evangelho. O problema é que em vez de fazer como os apóstolos, está cantando no dia ruim, você está murmurando, reclamando. A cruz, que hoje eu vou chamar de árvore do Gólgota, te dá direito a uma vida sobrenatural. Fala para alguém que está ao seu lado e fala assim: eu tenho direito a uma vida sobrenatural. Fala com mais lento, fala assim: eu tenho direito a uma vida sobrenatural. Agora pergunta: e por que você não está vivendo ela? É melhor encarar a realidade do que... Por quê? Porque eu estou mais focado na vida biológica do que na vida de Deus. E a vida de Deus, essa vida zoe, depois você estuda, ela precisa expandir de você para fora. Só que você está tão focado na sua vidinha que não rompe as coisas. Eu acho, eu estou passando por isso. Não, irmão, foca na vida de Deus. A vida de Deus está completa. A vida de Deus quer te elevar o seu patamar de vida. A vida de Deus quer te levar em outro padrão. Não tem como viver a vida de Deus sendo velha criatura, pensando num homem velho com olhos carnais. Não tem situação nenhuma. O apóstolo Paulo em Gálatas 3, verso de número 13, você abriu, diga amém. Gálatas 3, versículo 13, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Mesma coisa, madeiro aí é chulon, que é madeiro, vara ou árvore. Entenda, você quer a vida de Deus, diga amém. Você vai ter que subir no Gólgota. Você vai ter que carregar a sua cruz pelo Gólgota. O pecado gerou maldições no homem e na terra. A terra foi amaldiçoada pelo pecado do homem. Está lá em Gênesis 3, versículo 18. Não precisa abrir não, só anota. 3,18, Gênesis: espinhos e abrolhos, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e do pó tornará. Espinhos e... Então entenda, o espinho foi algo criado após o pecado do Adão. Sim ou não? Sim ou não? Me diz uma fruta que tem espinho. Fala aí. Vem. Fruta que tem espinho. Fala, gente. Cajá. O cajá tem espinho? Sim ou não? Não sabe, né? Eu vou melhorar. A rosa do jardim nunca teve espinho. O porco espinho só era porco. Eu vou repetir, irmão. Eu vou repetir porque você tem que alcançar. A rosa não tinha espinho. Por quê? O espinho só foi dado por Deus na terra por causa do pecado. Sabe o abacaxi? Era lisinho. O cacto não tinha espinho. Pastor, calma aí. Não está escrito na sua Bíblia. É só ler o versículo. O espinho foi algo dado por Deus
por causa do pecado do homem. Agora o Jesus está crucificado, a palavra vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, versículo 23 já dizia isso. Agora é interessante você notar que todo mundo que passava pelo Jesus crucificado olhava e sabia que aquele homem carregava uma maldição. De quem? Minha. Eu vou repetir. Todo mundo que passava comentando, falava assim, aqui, ali, aquele homem ali, rapaz, esse homem tem uma maldição. O que ele não sabia é que aquele homem estava carregando a maldição dele. Agora Jesus, quando foi crucificado, ele, entre outras coisas, ele recebeu uma coroa de... Eu vou repetir para ver se você pega o espírito. O Jesus, quando foi crucificado, ele na cabeça tinha uma coroa de... Mas agora o espinho, você acabou de descobrir, que só entrou na terra por causa do... Coincidência? O Jesus está falando para mim e para você, sobre os espinhos, sobre a maldição da terra, eu agora vou reinar sobre elas. Sabe a força que a terra perdeu? Agora na cruz, na árvore do Gólgota, você recupera ela. Entenda, eu sei que te ensinaram acertadamente. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele. Você sabe de quais esses versículos? Mas é muito além. Essa árvore, a cruz, ela te dá um direito. Porque assim, o Adão trabalhava, mas o Adão desfrutava do trabalho. Entenda. Você trabalha, diga amém. Trabalhar não é... O trabalhar o Adão já fazia, tá? Mas agora na cruz, na árvore certa, a terra tem que responder para mim a 100 por 1. Porque agora eu tenho que trabalhar desfrutando. Sabe aqueles clientes que nunca chegariam a você? Tem que chegar agora. Sabe aquele emprego que era dos seus sonhos? Tem que abrir. Porque agora a terra tem que responder diante de um direito que foi te dado na cruz. A terra agora tem que responder a você. A terra tem que render 100 por 1. Pastor, se não está rendendo, talvez você esteja na árvore errada até hoje. Se você não está desfrutando do trabalho, porque assim, o trabalho é um desfrute. Eu falei isso agora, um dízimo e oferta. Trabalhar é um desfrute, irmão. É você estar apaixonado pelo que você faz. Não é pesado. O seu trabalho te dá direito de desfrutar da terra na árvore do Gólgota. Posso abrir um parênteses? O faraó, ele tinha pessoas que iam até ele. Mas diferente do que você imagina, quem tinha acesso ao faraó direto não eram os governadores, com exceção de José, mas lá na frente. Mas quem tinha acesso ao faraó direto era o padeiro e o copeiro. Lembra do sonho? Da prisão? Amém? Então o faraó tinha acesso a duas pessoas. Fala assim, duas pessoas. Um padeiro e um copeiro. O padeiro faz, copeiro faz, vou repetir até você entender. O padeiro faz, copeiro faz, pão e vinho é o quê? Sério. Agora, você tem que entender que o talento, o dom que Deus deu para o padeiro e para o copeiro, levou esses homens a ter acesso ao faraó. Anote onde você quiser. O dom que Deus te deu
vai te dar acesso a lugares que podem se tornar terra de deleite para a sua vida. Deus te deu um dom, e nesse dom, Deus vai te dar acesso para que você viva numa terra de deleite, se você assim estiver posicionado. 1 Pedro 2. Pedro 2, verso 23. Você abriu, diga amém. 1 Pedro 2, verso 23. Você abriu, diga amém. Esse texto é lindo demais, irmão, porque ele é contrário ao que a igreja evangélica vive. O qual, quando injuriavam, não injuriavam. Ou seja, falavam dele, mas não falava nada. E quando padecia, não ameaçava. Irmão, pensa num sujeito que quando sofre ameaça os outros. É o evangélico. Mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Nem preciso falar que aqui é a mesma palavra de lá. Para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a sua justiça, e pelas suas feridas fostes, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas. Anota aí no 25, risca aí, voltado. É estranho. Vem cá, Michele. Por que é estranho, pastor? Porque a palavra vai dizer que agora nós temos voltado. Voltado é o quê? Você estava comigo, sim ou não? Você foi para longe, desgarrada, como ovelha que não tinha pastor, mas agora você tem voltado para o seu pastor. Agora, se tratando de mim e de você, é estranho demais, porque eu não nasci em berço evangélico. Como é que eu posso voltar se eu nunca tive com ele? Respira. Mas é porque a palavra vai dizer que em Efésios, antes de eu nascer, eu estava junto dele. E agora, como eu nasci e me desgarrei, ele agora veio me buscar para eu voltar a estar junto dele. Eu agora, ele veio me trazer de volta. É por isso que o termo é voltado. Eu estava junto dele, mas não sabia. Quando nasceu, deu um apagão. A gente fala disso em outro culto. Entenda que em Adão nós perdemos o caminho para a árvore da vida. Em Adão nos perdemos da verdade porque ouvimos a mentira da serpente. Em Adão nos perdemos da vida porque comemos do fruto da morte. É por isso que Jesus é o caminho, porque nele nós temos acesso ao caminho da árvore da vida, escutamos a única verdade que é ele e voltamos a ter vida comendo da árvore certa. A árvore do Gólgota nos reconciliou, como diz 2 Coríntios 5, versículo 18, que nós fomos reconciliados, não fomos conciliados. É o mesmo significado do voltando. É mais que uma cruz, é uma árvore. Cristo é a árvore do Gólgota, gerando morte para gerar vida. Mas é interessante aqui, porque se você conhece um pouquinho o Velho Testamento, só um pouquinho, você vai entender que no Velho Testamento tinham sacrifícios. E esses sacrifícios, eles utilizavam animais. Então entenda, o cordeiro era o sacrifício, amém? Amém? Mas cordeiro não é rei.
Quem é o rei da selva? Agora temos um problema. Porque a palavra vai dizer que Jesus é o leão da tribo de... Mas quem morreu? Eu vou repetir. O leão nunca foi utilizado em sacrifício, não podia. Então, Deus tinha que matar um cordeiro. É por isso que o João fala isso. Eu tenho que repetir. O Jesus na crucificação começa um processo de transformação de cordeiro para leão. Na crucificação, o Jesus começa um processo de Entenda, sabe aquele versículo que fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente? Isso tudo só é possível porque quem inaugurou o processo de transformação foi o Jesus. O primeiro transformado é o Jesus, porque ele morre como um cordeiro, mas no ato de crucificação, ele ressuscita como um leão. Então você começa a entender que a cruz, essa árvore, ela tem um poder de transformação, de cordeiro para leão. E agora que a gente vai nela, ela continua transformando o pecador em justo, a criatura em filho, o amaldiçoado em abençoado, o que é mal para bom, o infiel para fiel. Eu poderia falar a noite toda. Porque agora, esse é o processo de transformação, não só do Jesus, mas nós. A gente entra criatura, sai filho. Entra infiel, sai fiel. Entra amaldiçoado, sai abençoado. Porque agora, essa cruz vai transladar você de uma posição para outra. Qual é o problema? É que nós temos uma igreja querendo comer do leão, mas não quer comer do cordeiro. Porque comer do ressuscitar é mais saboroso. Porque a cruz, o Jesus mandou eu ser crucificado nela e dói. É por isso que a gente tem um monte de gente que diz que está ressurreta, rodando no poder, mas está o tempo todo falando: ah, mas eu penso assim, eu quero daquele jeito, eu acho. Você não acha nada. Você não está aqui por achar. Você está aqui porque Ele mandou. E a única opinião que basta é a dele. É tempo de trocar as suas opiniões pela palavra. Deus falou comigo. A direção de Deus para a minha vida é ponto. Porque o achismo está desse lado da cruz do cordeiro. O problema é que nós temos uma igreja que está querendo passar barreira. Porque é mais fácil comer do ressuscitar, da revelação, do que comer do cordeiro. Você não merecia não, mas vou entregar um negócio para você essa noite. Abre em Juízes. Juízes 14. Aleluia. Juízes 14, você abriu, diga amém. Abre aí, quero que você leia. Porque algumas coisas aparecem na Bíblia e a gente acha que está solto. Não tem nada a ver isso aqui. E as pessoas começam a contar as histórias e a gente crê nas histórias e elas estão escritas, mas não alcançaram a revelação do texto. Esse texto é famosíssimo. Vai falar do nosso amigo Sansão. Juízes 14, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de um leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão,
tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, em algumas versões um cordeiro, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, falou àquela mulher, e ela lhe agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão. Eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, foi andando comendo dele, e foi a seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do... O cordeiro é o Cristo crucificado. É o que você come na ceia: corpo, sangue. O leão é o Cristo ressurreto. Porque só quem comeu do corpo e do sangue pode comer mel, porque o mel é a revelação de Deus para a sua vida. Agora o Sansão se depara com algo sobrenatural. Um leão e a revelação da ressurreição. Só que aqui tem um problema, porque o Sansão foi condenado por esse ato. Pergunta: porque o Sansão confundiu as coisas. Ele matou a revelação do leão como quem mata a revelação do cordeiro. Olha o texto. Ele matou um leão como se fosse um... E o Sansão quis pular etapas. Porque o texto não te permite, a Bíblia não te permite comer da ressurreição sem antes comer da crucificação. O problema é que uma igreja que sequer foi crucificada, que sequer foi colocada junto de Jesus, está querendo comer de algo que nem lhe cabe ainda. Porque quem vai te transladar do Jesus crucificado para o Jesus ressurreto é o próprio Deus. O problema é que tem muita gente comendo, querendo comer de uma ressurreição, mas sequer foi crucificado. Está querendo comer de poder, está querendo comer de milagre, mas sequer foi para a cruz junto com Jesus. Qual o problema disso, pastor? Ele está aqui comendo e falando: não concordo, não quero, minha vontade, eu isso. Não saiu nem dali, para que foi para cá? E aí sabe qual é o problema? Está contando revelação para os outros sem dizer o tempo certo e de onde vem. Está entregando coisa para os outros comer, contando engano, mentira, porque diz, deu para o pai, deu para a mãe e não diz para eles de onde era. Essa é a igreja do século 21, entregando coisas fora do tempo, para quem sequer comeu do Cristo crucificado. Agora tem um problema aqui, porque o Cristo crucificado é corpo. É sangue. Mas a palavra vai dizer que Ele agora nos fez reis e... Ele nos fez reis e sacerdotes. Quem está daquele lado nunca vai ser rei, porque o rei é o leão. Aquele que não foi crucificado e não se permitiu ser crucificado nunca vai poder ser transladado e nunca vai conseguir ser rei, porque rei é o leão. O cordeiro não é rei. O triste é que Sansão dividiu uma revelação pela metade, porque nem ele foi crucificado.
E aqui está o problema no versículo 7, porque diz: desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. Toma cuidado com quem você fala, porque tem gente que dá um tapinha nas suas costas para te levar para o erro. A túnica que Jesus usava era uma túnica de veste única. E naquele tempo, para quem quer estudar, somente os sacerdotes poderiam usar essa túnica. Aqui mora um outro problema, porque os sacerdotes todos vinham da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. Jesus não poderia estar com aquela túnica. Mas aqui Jesus já está ensinando que existiria uma troca de sacerdócio da tribo de Levi para a ordem de Melquisedeque, conforme diz o texto de Hebreus. Lucas 23, e o louvor pode subir. Lucas 23, versículo de número 39. Jesus. Lucas 23, 39. Você abriu, diga amém. Lucas 23, verso 39. Você abriu, diga amém. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse este a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no... Lembra-te de mim quando vieres o teu... O que você tem que entender é o que esse ladrão entendeu. É que olhar para a cruz é olhar para o reino. Eu vou repetir. No ato que o ladrão olhou para Jesus e viu o cordeiro numa cruz, a revelação veio sobre ele do reino de Deus. Você quer a parte triste? Vai ficar chateado comigo não? O ladrão tinha mais revelação de reino do que os pastores evangélicos. O ladrão pediu algo para Jesus que talvez 80% da liderança evangélica não consiga, porque até hoje confunde salvação e reino. O ladrão teve uma revelação de reino que os líderes evangélicos não conhecem, ou grande parte deles, infelizmente. Pastor, entrou no reino? Não, porque Jesus responde a pergunta e fala: ô amigo, para reino não dá para você não, mas no paraíso você vai estar, tá? Salvo você está, fique tranquilo. Você conseguiu se arrepender. Olhar para a cruz é olhar para o reino. Olhar para a cruz é começar a enxergar o reino que Deus tem levantado para nós. Marcos 8, e eu termino aqui hoje. Marcos 8, verso de número 34. Marcos 8, versículo de número 34. Você abriu, diga amém. Vou esperar você abrir. 8:34 de Marcos diz assim: chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me... Se alguém quiser vir após, negue-se a si, tome a sua...
e me... Desse lado, você só termina de gritar. Mas sabe todo mundo que eu penso isso, eu acho isso? Sabe isso? Não conseguiu chegar desse lado, não. Conseguiu ainda não. Sabe por quê? Porque fala assim, fala pra você, negue-se a si mesmo. Quem se nega tem opinião? Tem achismo? Tem pensamento diferente? Tem querer? Pastor, que é isso? Não posso ter vida? A sua vida é a vida de Cristo, querido. É interessante porque em algumas traduções eu acho até que ficaria mais bonitinho, porque está falando assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua estaca de execução. Em outra está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua madeira para tormento. É uma cruz, irmão. É uma cruz, tem prego. Não é isso que a igreja pegou para você, não. Vai doer. Sabe aqueles desejos? Deus falou, você teria, mas me entrega a eles, porque os meus são melhores. Sabe aquelas suas vontades? Me entrega a elas. Sabe seus pensamentos? Me entrega. Não é mais sobre o que você quer. Interrompe isso hoje. O que é o pecado? Pecado é alguém que decidiu fazer a sua vontade ao invés da vontade de Deus. Eu vou repetir. Pecado é alguém que decidiu fazer a sua vontade ao invés da vontade de Deus. Simples. Por que isso, pastor? Porque se você estiver na vontade de Deus, não tem como ter pecado. Não tem confusão. O problema é que tem muita gente ativa na igreja que sequer conseguiu subir no Gólgota. O chamado primeiro de Deus para a sua vida não é ser líder. O primeiro chamado de Deus para a sua vida é negue-se a si mesmo. Você quer vir após Ele? Se nega. Se nega. Se você se nega, qual o seu pensamento? O dele. Qual o seu querer? O dele. Qual a sua vontade? A dele. Agora o amor encarnado, ele levou os pecados do Júnior, as maldições do Júnior. O amor encarnado, chamado Jesus, levou as maldições, os pecados, as enfermidades. Para quê, pastor? Para que o Júnior sozinho pudesse subir com a cruz dele, sem ter desculpa. Porque o Jesus não levou você. O Jesus levou tudo que poderia te impedir de subir. O fardo, ele mandou trocar? As enfermidades, os pecados, as doenças, para quê? Para que você naquele dia diante dele não tivesse desculpa, porque ele vai falar assim: eu deixei você puro, sozinho, para você subir sozinho pelo Gólgota. Eu queria que você subisse sozinho no Calvário, porque a ordem é: sobe livremente. Pegou? A ordem é: vai subir? Sobe de própria vontade. Ele fala: quem quiser vir após mim. Se você quer, não tem peso nenhum, só tem uma cruz. Não tem, os pecados eu levei, as maldições eu levei também, as enfermidades eu levei também. Para quê? Para que você pudesse subir sozinho. Porque agora Ele quer que você se leve. É dessa árvore do Gólgota que nós começamos a cear. Porque aqui o Cristo foi partido, moído por causa de nós. Aqui o sangue foi vertido.
Essa noite, nós vamos cear. Mas vamos cear de maneira diferente. Chega de cear por cear. Que assim, para vir para a igreja, para comer pão e suco de uva, fica em casa. É muito mais sério. E a gente foi levado a comer pão e suco de uva a vida toda. É muito mais sério. É uma vida acendendo dentro de você. É uma vida que quer te transladar do Cristo crucificado para o Cristo ressurreto. Só que quem não consegue comer do Cristo crucificado não conseguirá chegar ao Cristo ressurreto. Fique de pé.